Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Infraestrutura para Sistemas de Software. Linhas retas se cruzam e formam as Olá a letras T e todos. V. Na aula de hoje Univesp nós vamos TV, falar sobre Universidade Virtual do plataforma e Estado de São operação. Paulo. Mais precisamente, nós vamos univesptv.com.br. discutir o que é possível, né? Quais são as possibilidades, né, de se implantar aplicações em ambientes de nuvens computacionais, né, de uma maneira mais simples, mais rápida, de modo que tudo que se deseja, né, em relação à aplicação, quanto à linguagem, quanto ao ambiente de execução, quanto às bibliotecas, possam ser facilmente operacionalizadas nessas infraestruturas. O professor Júlio César Estrela, um homem branco e careca, veste camiseta polo preta. Ele é visto dos ombros para cima em um ambiente de paredes e persianas brancas. A tela está dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a janela de vídeo do docente à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, plataforma e operação. No slide seguinte, o título, roteiro e os tópicos. O que é Docker? O que são containers? Dockers versus VMs. Componentes do Docker. Elementos do Docker. Plataforma Docker. Quem usa Docker? Bom, então, o assunto é sobre Docker, então eu vou discutir o que é um Docker, o que são containers, a relação de Dockers com VMs, qual a diferença entre esses dois modelos, né, para implantar as aplicações ou para a utilização de recursos virtualizados. Os principais componentes do Docker e seus elementos, a plataforma Docker, né, o que compõe a plataforma Docker, e quem de fato tem utilizado o Docker atualmente. Novo slide com o título O que é Docker e os dados. Tecnologia open source, que permite criar, executar, testar e implantar aplicações distribuídas dentro de containers de software. Empacotar uma aplicação de forma padronizada para o desenvolvimento de software, contendo código, runtime, ferramentas, bibliotecas, etc. Possibilita a implantação de aplicações de forma mais ágil, confiável e estável em qualquer ambiente. Bom, o Docker é uma tecnologia open source que permite, entre outras coisas, a criação, a execução, testes e implantação de aplicações distribuídas dentro de containers de software. Então, a ideia é que seja possível empacotar uma aplicação de forma padronizada para desenvolvimento de uma aplicação, de um software, né, contendo tanto o código, quanto o ambiente de execução, quanto as bibliotecas, ferramentas todas necessárias, banco de dados, servidores web, proxy, enfim. Tem como vantagem permitir a implantação de aplicações de forma mais ágil, mais rápida, né, confiável e estável em qualquer ambiente, né? Então, se a gente pensar, como é que eu desenvolvo uma aplicação usando essa estratégia de Docker na Amazon, na Azure, na Google, ou até mesmo no ambiente local, né, para eu facilmente reproduzir. Slide intitulado Por que Docker? Com as informações. Oferece isolamento, simplicidade, leve, ampla utilização pela comunidade, definição de fluxos de trabalho. Bom, por que Docker? Porque Docker oferece, ao mesmo tempo, isolamento, simplicidade, leveza na questão de empacotamento de tudo que a aplicação necessita, né? É muito utilizado pela comunidade de desenvolvedores e que trabalha com o setor de operações, em grandes data centers também, e permite criar pipelines, né, da solução, usando esses conceitos, né? No slide O que são containers? O texto. Maneira de virtualizar recursos em nível do SO, que permite executar uma aplicação e suas dependências em processos com recursos isolados. Códigos, configurações e uma aplicação podem ser empacotados em elementos que oferecem mais produtividade para os desenvolvedores e controle de versões. Vantagens: confiabilidade, consistência de implantação, controle mais granular dos recursos. Melhora aumentando a eficiência da infraestrutura. Bom, os containers nada mais são que uma maneira, né, ainda no contexto do Docker, de virtualizar recursos no nível do sistema operacional, né? Então, permite a gente executar essas aplicações em processos com recursos isolados. Então, todos os códigos de configuração de uma aplicação, elas vão ser empacotados, né, em elementos que vão permitir maior produtividade para os desenvolvedores e para controle de versões. Então, é mais confiável, é mais consistente na hora de implantar, né, então, controle mais granular dos recursos e tende a aumentar a eficiência da infraestrutura, né, do ponto de vista de
se comparado com a virtualização que nós aprendemos em aulas anteriores, né? Porque ele trabalha no mesmo nível de sistema operacional. Tá? Então, eu preciso fazer uma fatia de recursos e alocar uma fatia de recursos do host diretamente para o Docker, né, como era feito com máquinas virtuais, porque o Docker, né, e a aplicação que nele reside vai utilizar os recursos como se fosse uma aplicação nativa do sistema operacional, tá? Mas no ambiente isolado. O professor avança para o próximo slide com o título Dockers versus VMs e o conteúdo. É importante discutir algumas diferenças. Dockers atua no nível do SO e não tem a visão da máquina toda. Host é um processo em execução em um kernel compartilhado entre todos os containers. Tem a visão de utilizar um SO dedicado. VMs compartilha recursos físicos entre vários ambientes isolados. Cada um desses ambientes tem sob seu poder uma máquina inteira com recursos, memória, disco, CPU, etc. Bom, é importante discutir algumas diferenças entre Dockers e VMs, né? Os Dockers atuam no nível do sistema operacional e não tem a visão da máquina toda, né? Então, tem uma visão do host todo, de todos os recursos, de como que eu posso utilizar aqueles recursos físicos compartilhados, né? É um processo de execução e um kernel compartilhado com todos os outros containers e todas as outras aplicações que estão executando no sistema operacional que ele serve, né? Então, ele tem a visão de usar um sistema operacional dedicado. As VMs, por sua vez, elas compartilham recurso físico entre os vários ambientes isolados, né? Então, cada um desses ambientes tem sob seu poder uma máquina inteira, com memória, CPU, disco já previamente locado, que pode ser, logicamente, esses recursos podem ser editados, né, para mais ou para menos, né? Mas é uma prévia locação se comparado com os Dockers, né? E também um overhead um pouco maior. Em novo slide, o título Dockers versus VMs e um esquema dividido em duas partes por uma linha vertical tracejada. Na parte esquerda, a estrutura VM, Virtual Machine. Na primeira linha, um retângulo branco nomeado VM. Na segunda linha, dois retângulos brancos lado a lado, VM01 e VM02. Na terceira linha, dois retângulos, EP01 e EP02. Na quarta linha, dois retângulos azul claros. Ambos indicam bins/libs. Na quinta linha, dois retângulos azul claros, Guest, OS e Guest. Uma linha branca engloba os retângulos das linhas 3, 4 e 5 e indica a legenda. VMs. Na sexta linha, um retângulo azul escuro, Hypervisor. Na sétima linha, um retângulo azul escuro, Host OS. Na oitava linha, um retângulo azul escuro, Server. Na parte direita, a estrutura do Docker. Na primeira linha, um retângulo branco representa Docker. Na segunda linha, dois retângulos brancos lado a lado, Cont02 e Cont01. Na terceira linha, dois retângulos brancos, EP02 e EP01. Na quarta linha, dois retângulos azul claros, ambos indicam bins/libs. Uma linha branca engloba os retângulos das linhas 3 e 4 e tem a legenda Containers. Na quinta linha, um retângulo laranja, Docker Engine. Na sexta linha, um retângulo azul escuro, Host OS. Na sétima linha, um retângulo azul escuro, Server. Então, se a gente fizer uma analogia, basicamente o que nós temos é uma máquina virtual, né? No caso da estudo de uma máquina virtual, a máquina virtual e várias outras nelas, né? É, e as aplicações, né? Constando das suas bibliotecas, né? Executando sobre um sistema operacional convidado, né? Um hipervisor, fazendo um controle de acesso ao host e aos recursos desse host, né? Por outro lado, no caso dos Dockers, né, o que eu preciso? Eu preciso de um ambiente, né, de execução desse Docker, tá? Mas lidando diretamente com o sistema operacional e esse ambiente me ajudando a controlar, né, dentro do conjunto de containers, as aplicações, as bibliotecas eles contidas. Então, para o sistema operacional, esses containers nada mais são uma aplicação, né, qualquer, né, como qualquer outra, executando num host aqui, mas tem um intermediário aqui que faz essa ponte com o objetivo principal de organizar tudo isso, né, e colocar isso em um ambiente isolado, literalmente isolado de um outro container, né. Então, aqui a gente evita uma série de overheads, né, se comparado com a ideia de máquina virtual que a gente viu anteriormente, né, que tem a presença do hipervisor, e dependendo da técnica de virtualização, é host convidado, tá? O sistema operacional convidado, desculpe.
Slide intitulado Componentes Principais do Docker com os tópicos. Utiliza uma arquitetura cliente-servidor. Cliente conversa com o daemon Docker. Execução e distribuição de containers e imagens. Controle dos recursos executados. Cliente e daemon Docker podem executar no mesmo sistema. Cliente Docker pode se conectar a um daemon remoto. Cliente Docker e daemon Docker se comunicam por meio de REST, API, sockets, etc. Os termos Docker e daemon Docker estão destacados em amarelo. Bom, dito isso, né, quais são os principais componentes de um Docker, né? O Docker utiliza uma arquitetura cliente-servidor. Existe um componente principal que chama daemon Docker, né, que faz a execução e distribuição dos containers e das imagens, controla os recursos que vão ser executados ali dentro. Tá? O cliente, o daemon Docker, pode executar no meu sistema. O cliente Docker pode se comunicar com outro daemon remoto, né, de um outro ambiente Docker. E eles se comunicam, de uma geral, principalmente com uma API REST. Né? Então, veja a importância da API REST que nós estudamos na semana anterior. No slide seguinte, componentes principais do Docker, um esquema. No centro, 3 quadrados englobados. O primeiro é branco, nomeado cliente Docker CLI. O segundo, azul claro, REST API. O terceiro, azul escuro, servidor Docker Daemon. Tem o logo do Docker, ilustração de uma baleia azul imersa no mar, com containers empilhados no dorso. Ao redor dos quadrados, há retângulos interligados. Acima e à esquerda, um retângulo nomeado container, com uma linha para baixo que conecta-se a um retângulo gerenciador. Acima e à direita, um retângulo indica a imagem com uma linha para baixo, que conecta-se a um retângulo gerenciador. Abaixo à esquerda, um retângulo nomeado network, com uma linha para cima, que conecta-se a um retângulo gerenciador. Abaixo e à direita, um retângulo nomeado data volumes, com uma linha para cima, que conecta-se a um retângulo gerenciador. De cada um dos 4 retângulos gerenciador, sai uma linha que se conecta ao quadrado branco cliente Docker CLI. Ainda sobre os componentes, então a gente tem a ideia aqui de um cliente, né, tentando interagir com os servidores, né, que tem diversas imagens, né, do Docker. E aí, com esse Docker CLI, né, com essa interface, a gente pode executar comandos nesse ambiente aqui, trocando informações, talvez, por meio de uma interface REST, né. E as imagens, né, associadas às suas imagens, como que a gente gerencia os volumes, como que essas imagens, né, possuem comunicação com o mundo externo, porque elas são isoladas, né, em termos de biblioteca, em termos de ambiente de execução, em termos de tudo. Né? Então, você precisa, literalmente, dizer o que aquele ambiente vai fazer. Né? Vai ter comunicação, qual tipo de comunicação, né? Qual tipo de protocolo que vai ser utilizado, e nada além daquilo. Tá? Então, essa é uma grande vantagem. O docente avança para o próximo slide, intitulado Elementos do Docker com o conteúdo. Containers Docker, imagens Docker, Dockerfile, Docker Registry. No slide seguinte, a continuação, Containers Docker. Tem como base uma imagem Docker. Analogia, imagem é uma classe Java e container é uma instância desta classe. Características dos containers. Gerencia o consumo dos recursos, previne de violação externa, isolamento de processos, portabilidade de aplicações. Bom, os elementos do Docker, então, são os containers, as imagens, o Dockerfile e o Docker REST, basicamente. Né? Os containers têm como base uma imagem Docker. A analogia que a gente pode fazer aqui é que a imagem é uma classe Java, né? Então, se a gente fazer uma analogia com uma linguagem de programação, e container é uma instância dessa classe, né? Então, esses containers têm como características gerenciar o consumo dos recursos, prevenir de violação externa, uma vez que eles são em um ambiente isolado, né? E permitir a portabilidade de aplicações. No slide, a continuação dos tópicos sobre elementos do Docker, imagens Docker, templates para a criação de containers. São imutáveis, pois para executá-las é necessário criar uma instância da mesma, container. São construídas em camadas, facilita a reutilização e manutenção. Resumindo, é um ambiente encapsulado pronto para ser reaplicado. Então, as imagens são como templates para a criação de containers, né? Os containers são a instanciação dessas imagens, né? São imutáveis, né? Porque para executar eu preciso criar uma instância dessa mesma imagem, né? Então, instancio.
que são construídas em camadas, né, facilita a reutilização e a manutenção. Então, veja a importância das camadas que nós estudamos na primeira semana. Então, resumindo, é um ambiente encapsulado e pronto para ser replicado, pronto para ser utilizado. Novo slide com a continuação, Docker Registry, uma espécie de repositório Git. Imagens podem ser versionadas. Docker Hub é o repositório oficial do Docker, que possibilita versionar e hospedar imagens privadas e públicas. O Docker Registry é uma espécie de repositório que eu tenho informações acerca dos Dockers, né, das imagens, né, que podem ser versionadas. E tem uma figura importante aí, atrelada ao Docker Registry, que é o Hub, né, o Docker Hub, que é um repositório oficial do Docker que permite versionar e hospedar as imagens privadas e públicas. Logicamente, no contexto de imagens públicas e privadas, né, as situações que, para você utilizar uma imagem privada, você precisa pagar, no caso das públicas, não, né? Slide com a continuação dos tópicos sobre elementos do Docker. Dockerfile, scripts, com comandos para criar imagens, executar comandos, criar variáveis de ambiente, copiar arquivos e pastas do host para a imagem. E o Dockerfile é um conjunto de scripts, né, que tem comandos para criar imagens, para executar outros comandos em cima do Docker, criar variável de ambiente, copiar arquivos, né, e pastas do host para o Docker, né, que a gente, reforçando, o Docker se isola de todo o ambiente do host, né, eu preciso usar comandos específicos para tratar dessa movimentação de arquivos e pastas. Em novo slide, o título Arquitetura Docker e um esquema que ilustra a visão simplificada. À esquerda, uma lista nomeada Docker Client, com os elementos Docker Pull, Docker Run, Docker Reticências. Ao centro, uma seta horizontal bidirecional. À direita, um retângulo azul nomeado Host, com 5 retângulos cinza em lista que representam Docker Daemon, Container 1, Container 2, Container 3, Container Reticências. Numa visão mais simplificada, nós temos um cliente Docker interagindo com o host, né, por meio de um Docker que faz o controle das atividades dos containers, né? No slide seguinte, um esquema da visão completa da arquitetura Docker. À esquerda, um retângulo branco nomeado Cliente Docker CLI, com 3 retângulos laranja em lista que representam Docker Build, Docker Pull, Docker Run. 3 setas brancas saem dos itens listados em Cliente Docker CLI, vão para a direita e apontam para um retângulo azul REST API. 3 setas coloridas partem deste último também para a direita e vão até um retângulo vermelho, Docker Daemon, que está no topo de um retângulo verde que representa Docker Host. Na parte inferior de Docker Host, há 2 retângulos brancos lado a lado. O da esquerda indica containers, com ilustração de 6 blocos azuis. O da direita, images. Tem o logo dos sistemas Ubuntu e Redis. De Docker Daemon saem 2 setas, uma verde e uma vermelha. Ambas apontam para o logo de Ubuntu. De Ubuntu parte uma seta verde em direção a um bloco azul do retângulo Containers. À direita do esquema, um retângulo branco nomeado Docker Registry, com os logos dos sistemas PostgreSQL, Java, Redis, Ubuntu, Nginx. Uma seta vermelha sai de Docker Daemon e aponta para o logo do Redis no retângulo Docker Registry. De Redis, parte uma seta vermelha em direção ao mesmo logo no retângulo Images. E numa visão um pouco mais completa, né, esse cliente Docker aqui, ele interage com o Docker Host por meio diretamente do Docker Daemon, né, por meio de uma REST API, né, uma interface REST, né, e aqui eu tenho as imagens, né, as instanciações das imagens e a guarda, né, dessas imagens em repositórios. Né? Então, eu posso ter imagem de um banco, de uma máquina virtual Java, de um sistema operacional completo, né, ou uma parte dele, dependendo do que eu vou fazer, servidores de aplicação, entre outras coisas, né? Slide Plataforma Docker com e os tópicos. A plataforma Docker nada mais é Docker Engine mais Docker Hub igual Docker Plataforma. Docker Engine, Docker Daemon mais Docker CLI. A plataforma Docker nada mais é do que o motor Docker, né, mais o Docker Hub, tá? E esse motor Docker, o engine Docker, né, ele é o Docker Daemon, né, presente no servidor, no host, mais o Docker CLI, que permite a interação do cliente Docker com o ambiente.
O professor avança para o próximo slide com a continuação sobre a plataforma Docker. Docker Daemon constrói imagens, executa e gerencia containers, interage via REST API. No slide seguinte, a continuação. Docker CLI, Docker Build, constrói uma imagem a partir do Docker File. Docker Images, lista todas as imagens de um Docker Host. Docker Run, executa uma imagem. O Daemon ele constrói as imagens, como a gente já comentou, ele executa, gerencia os containers e faz interação via REST API. O CLI ele permite interagir com o Docker, né, construindo imagens, listando todas as imagens do Docker e executando a imagem, né. Novo slide com a continuação dos tópicos sobre a plataforma Docker. Docker CLI, Docker OS. Lista todas as instâncias paradas e em execução. Docker, stop para uma instância do Docker. Docker RM, remove uma instância. Docker RMI, remove uma imagem. Além disso, também permite a listagem de todas as instâncias que estão em execução, estão paradas no ambiente, né? Parar uma instância, remover uma instância, remover uma imagem. No slide seguinte, a continuação, Docker Hub. Provê serviços Docker. Ampla biblioteca de imagens públicas. Armazenamento para as imagens. Sem custo para imagens públicas. Pagamento para ter acesso às imagens privadas. Build automatizados. GitHub, GitLab, Bitbucket, repositórios. O Docker Hub provê serviços Docker, né, para disponibilização de imagens, tem uma ampla biblioteca, né, como eu já comentei, que podem ser armazenadas de forma pública ou privada, né, e também permite eu construir build automatizadas das imagens, né, uma vez que elas podem estar armazenadas no ambiente, né, os arquivos, né, para construir esses builds em repositórios como Git, GitLab, GitHub, Bitbucket, entre outros, tá? Novo slide com mais informações sobre a plataforma Docker. Workflow. Encontra uma imagem no Docker Hub. Extrai uma imagem do Docker Hub. Executar uma imagem no host Docker. Para uma instância. Remover uma instância. Remover uma imagem. Também essa plataforma Docker, né, ela permite a gente criar um fluxo de trabalho, né, encontrar uma imagem do Docker, extrair essa imagem, executar no host, parar a instância, iniciar, remover a imagem. Tá? Então a gente pode criar um pipeline interessante aí para construir essa imagem, disponibilizar e essa imagem instanciada, né, com as aplicações, com o ambiente de execução necessário para executar determinada aplicação. Slide com o título Quem usa Docker? E os logos. Microsoft. Um quadrado dividido em 4 partes nas cores vermelho, verde, azul e amarelo. Netflix. Em letras maiúsculas vermelhas. PayPal. Escrito em tons de azul. Oracle. Em letras maiúsculas vermelhas. IBM. Sigla em letras maiúsculas azuis. Docker. Ilustração de uma baleia azul imersa no mar com containers empilhados no dorso. eBay. Escrito em vermelho, azul, amarelo e verde. Google, em letras coloridas. Globo.com, em letras minúsculas azuis. NASA, o nome dentro de um círculo azul estrelado. Facebook, em letras minúsculas azuis. Quem que utiliza Docker? Várias empresas, né? No caso aqui, Microsoft, Oracle, Docker, eBay, Globo.com, PayPal, IBM, Google, Facebook, enfim. As grandes empresas usam Docker, tá? Pequenas também, certamente, e médias, né, fazem uso dessa tecnologia. Logicamente, não na escala dessas grandes, mas certamente se aproveitam dessa tecnologia que facilita o desenvolvimento e que facilita a implantação das soluções. No último slide, as referências. 1. Documentação oficial Docker. 2. Mundo Docker. 3. Descomplicando o Docker. Bom, essas são as referências utilizadas nesta aula. Reforço a todos que façam as atividades avaliativas, né, as atividades que são solicitadas para vocês na semana, né? E a gente se vê na próxima semana.